quero agradecer ao pastor Isaías e à equipe pelo convite, pela possibilidade de aqui estar. Mas eu quero avançar e tratar com os irmãos e irmãs sobre o tema proposto, no fiel da balança. E na noite de hoje eu quero tratar especificamente sobre o equilíbrio. De um lado a família, do outro lado o ministério. E quero chamar a sua atenção para aquele que foi o texto escolhido para pensarmos durante este tempo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5, quando diz: mas você seja moderado em todas as situações. Eu sou de um tempo em que pastor era também chamado de moderador. Lembram-se disso? Ninguém falava em pastor presidente, pastor sênior, não havia nenhum desejo de chamar a si mesmo de bispo, apóstolo, era tão somente moderador. O curioso é que a função de moderador muitas vezes tem sido abandonada em função de outros títulos. Mas é interessante retomarmos tal conceito como um conceito básico da função pastoral. Como hoje nós estamos no nosso primeiro encontro, eu quero mostrar-lhes como pretendo desenvolver aquilo que eu estou chamando da estrutura das reflexões. O que pretendo estabelecer é uma espécie de diálogo entre algumas sentenças, algumas frases, alguns trechos das cartas que Paulo escreveu a Timóteo, para, de outro lado, trabalhar com o ministério de João Batista. Eu quero estabelecer um vínculo entre os dois e vou explicar-lhes por quê. Deixe-me apresentar-lhes algumas razões, e na verdade só são 3 razões. A primeira delas são razões de natureza muito práticas. Faz algum tempo eu tenho tentado estudar a vida de João Batista, e eu tenho crescido com isso. Aliás, tive inclusive a oportunidade de compartilhar um pouco dessa pesquisa com os nossos irmãos pastores da Ordem de São Paulo, e estive também com aqueles pastores brasileiros que atuam nos Estados Unidos, no encontro que aconteceu em Carolina. Quando convidado fui para aqui, não me pareceu sensato também partilhar com os irmãos aquilo que tenho aprendido a partir da vida deste personagem do texto sagrado. Então, questões de natureza prática e razões também temáticas. No final, o que percebi é que a proposta dos irmãos acaba desaguando também nos mesmos temas desdobrados a partir da figura de João Batista. E por fim, uma questão de natureza homilética. Eu preciso confessar a minha incompetência de lidar com sermões do tipo temáticos. Eu não me sinto muito confortável, eu confesso que não me sinto confortável. Prefiro sempre a ideia de discorrer sobre um texto, de tratá-lo. Então, em função da minha limitação, eu acredito que nós vamos fazer o seguinte: eu devo resgatar um ou outro trecho do livro ou das 2 epístolas que Paulo escreveu a Timóteo, e depois estabelecer um vínculo, como se fosse um estudo de caso, a partir de João Batista, que sinceramente não me parece nada moderado, nada equilibrado, mas talvez até por isso represente-nos com muita fidelidade, e depois retornar ao texto de Timóteo para o fechamento. Esta será a estrutura que deverei obedecer ao longo desse tempo. Vamos começar então com uma advertência. Paulo escreve na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, o seguinte, notem: se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? E aqui está o nosso primeiro desafio: encontrar o equilíbrio, de um lado a família, do outro lado a igreja. Fui professor durante, eu acredito, 18 anos da minha vida, do Seminário do Norte em Recife, e sempre vi com muita preocupação o fato de que alguns iniciavam o ministério no mesmo tempo em que iniciavam um relacionamento, um matrimônio, um casamento. E tornar-se marido de uma mulher já não é uma tarefa fácil, é desafiadora. E tornar-se ao mesmo tempo pastor e de início de ministério é igualmente desafiador. E quando isso acontecia no mesmo tempo, e algumas vezes, me permitam dizer, a sensação que eu tinha é que alguns procuravam um casamento, porque uma vez casados, a possibilidade de receber um convite era maior, e aí estava um grande desastre, porque mergulhava num mundo completamente diferente, tentando ser um pastor por excelência,
e ao mesmo tempo estabelecendo um vínculo com a mulher amada. E normalmente os primeiros anos eram extremamente difíceis. Como professor daquela casa, em inúmeras situações, em inúmeros momentos, eu precisei acompanhar alguns dos meus alunos ali. Vamos fazer então a nossa busca em torno da família, ou o tema da família, a partir do ministério de João Batista. Posso fazê-lo? Eu quero começar fazendo uma leitura do texto de Lucas capítulo 3, versos de 18 a 20. Se estiver com a palavra, por favor, acompanhe. O texto vai dizer assim: e com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas mais que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Eu não sei se você já percebeu isso, ou já identificou isso, mas notem, a morte de João Batista, ela foi resultado de sua luta em favor da família. Já haviam percebido isso? O texto sagrado diz em Mateus capítulo 14, verso 4 o seguinte: não te é lícito possuí-la. E por causa destas palavras é que ele foi morto. Você conhece a história, certamente lembra-se que Herodias casou-se com um tio chamado Filipe, e eles tiveram um filho, uma filha chamada Salomé. Logo depois ela abandonou seu marido para viver com um cunhado, que é este Herodes Antipas. O que é que acontece a partir daí? João Batista levanta a sua voz e condena todo esse processo, denunciando o erro, denunciando o pecado na vida e na família do rei Herodes. Quando digo isso, irmãos, eu sustento a tese de que de fato a morte de João Batista foi causada pela sua defesa da família. Há um relato de Flávio Josefo, para mim extremamente significativo. Ele diz assim: alguns judeus foram de opinião que o exército de Herodes sucumbira por causa de Deus, que aí residia uma expiação bastante justificada. Assim vingava João, cognominado Batista. Este era com efeito um homem de bem, que Herodes mandara matar. Ele exortava os judeus a praticar a virtude, a agir com justiça uns para com os outros e com piedade para com Deus, para permanecerem unidos por um batismo. A evidência histórica, portanto, é clara. Mesmo na opinião do historiador, a morte de João Batista foi provocada em função da defesa da família. João, na verdade, ele defendia os valores da família. E se você se recorda, no livro de Levíticos, no capítulo 18, versículo 16, ali estava escrito o seguinte: a nudez da mulher do teu irmão não descobrirás, é a nudez do teu irmão. É exatamente o resgate desse princípio, é exatamente em defesa desse princípio que João Batista se levanta. Eu quero mostrar para os irmãos e irmãs um vídeo que, para mim, é até difícil de trabalhar com ele, eu confesso. Eu apenas seccionei. Ele aconteceu no 9º seminário LGBT, que aconteceu no Congresso Nacional. Eu não sei quantos viram este vídeo. Um senhor de nome Márcio Retamaro, que se identifica como pastor de uma igreja, segundo ele, cristã, faz um depoimento que eu queria que os irmãos escutassem as palavras deste homem. Ele diz o seguinte, observe: acho que voltou, não? Aqui está o vídeo. Se mexer aí eu fico sem controle, cara. Vem cá. Isso. Concluindo, assim como eu não deixo minha homossexualidade em casa quando vou ao trabalho, ao mercado ou à padaria, o professor que é cristão e que tem uma religião, que professa uma religião e essa religião tem um discurso performativo, ou seja, ele exige desse professor, desse diretor de escola, desse aluno uma tomada de posição, assim como eu não deixo de ser gay na igreja, na padaria, no Congresso Nacional, esse cara e essa mulher também não deixam de ser cristãos no espaço público ou na escola. E é por isso que eu insisto, e vou insistir, e eu vou escrever onde é que eu tiver que escrever, e eu vou gritar onde é que eu tiver que gritar. Tem que passar pela religião.
tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã nesse sentido positivo, né? Talvez trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir. Então, por favor. Observaram a frase? Não é simplesmente uma questão de direitos civis. O que está em jogo é a desconstrução do modelo de família, da interpretação judaico-cristã acerca da família. É muito mais do que imaginamos. E eu estou mostrando isso apenas para citar ou para tentar estabelecer um vínculo, uma ponte entre aquele que foi o ministério de João Batista, aquele momento em que ele viveu e o momento em que vivemos. Nós precisamos igualmente levantar a nossa voz em defesa da família, a semelhança do que aconteceu com João Batista, e eu espero que ninguém seja decapitado por conta disso, de fato espero. Mas nós precisamos nos identificar a partir dali. E aqui eu quero fazer duas observações. Nesta hora é preciso primeiro ter coragem para fazer algo assim. Aliás, eu não sei qual a sua idade e se de fato lembrar-se do que vou ler aqui, vai revelar que deve ter mais de 50 anos, viu? Manhã despontando lá fora, amanhã já é sol, já é hora, e os campos se abrindo em flor, que é preciso coragem, que a vida é viagem, destino do amor. Abra o peito, coragem, irmão, faz do amor sua imagem, irmão, quem a vida se entrega, a sorte não nega, seu braço, seu chão. Eu não sei se vocês conseguem lembrar de onde é isso. Irmãos Coragem, uma novela de Jeanette Claire, viu, gente? E depois ele dizia: irmãos, é preciso coragem, é preciso coragem. Sinceramente, eu voltei no tempo e comecei a pensar que o ministério hoje, o pastoral, exige, antes de tudo, coragem. E quando falo de coragem, permita-me lhe dizer o seguinte: arrisca-se hoje quem chama de ilícito aquilo que todos enxergam como normal, ou não reprovam por uma questão de conveniência. Essa é a primeira questão para mim, coragem. E quando falo isso, eu recordo de uma expressão usada por James Hunter, quando ele diz o seguinte: muitos dizem apenas coisas que as pessoas querem ouvir, em vez do que elas precisam ouvir, porque não têm coragem moral de contrariá-las, com receio de que cancelem suas contribuições e ou apoio. Esta foi a declaração dele. E a segunda coisa que observo, a segunda observação que faço, tem a ver com aquilo que estou chamando de ética situacional. A ética situacional é aquela ética que varia em função das circunstâncias, simples assim. Quem se deixa dominar pelo desejo ou pelo ódio, perde completamente o discernimento e todo o bom senso. E para mim, um exemplo disso é o próprio Herodes. Eu fui resgatar uma imagem de Herodes de um filme antigo, viu? Por favor, é um filme antigo que passava exatamente naqueles períodos de Semana Santa. King of Kings, o Rei dos Reis. Eu acho que ele foi ainda da década de 60. É um filme de livre, viu? Por isso não se escandalizem com a imagem que vou passar. No filme é retratado aquele momento em que Herodias, ela dança diante do rei Herodes, e a imagem para mim ela é extremamente curiosa, especialmente pela forma como a arte conseguiu retratar o rosto de Herodes. Essa menina, a atriz Brigitte Brescian, ela tinha tão somente 16 anos quando fez isso. Mas, por favor, fiquem tranquilos, não há nem nada ofensivo. Mas observem o trecho do filme. Este é Herodes.
Eu não tenho culpa em relação a isso, viu, irmãos? Eu não tenho culpa. Mas notem, o poderoso rei Herodes, ele se torna quase que um fantoche, especialmente pela astúcia de Salomé, que consegue de alguma forma envolvê-lo, seduzi-lo a partir e usando a sua própria filha para isso. É por essa razão, irmãos e irmãs, que eu volto a insistir. Nós precisamos hoje ter coragem bastante para defender os princípios cristãos, que hoje se encontram ameaçados. Precisa fazer parte da minha agenda e da sua agenda, como pastores, mesmo no púlpito. Eu tenho, neste ano, eu assumi com a Igreja Batista do Farol o compromisso de falar durante todo o ano sobre família. Eu fiquei impressionado com os resultados nessas primeiras semanas. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos: a quantidade de pessoas que hoje que vieram à igreja, pessoas que começaram a frequentar a igreja, tem me impressionado, porque me parece que esta é hoje uma das maiores necessidades do ser humano. Por isso o pastor, ele vive com esta preocupação. De um lado, o cuidado da família. Mas lembre-se, aqui nós estamos falando da família do ponto de vista social. Nós estamos falando da família do outro. Você, como um sacerdote, preocupado com o bem-estar das famílias de sua congregação. E isso tem a ver com o ministério, e não necessariamente com o cuidado em relação à sua própria família. E isso pode gerar um desequilíbrio enorme. Eu comecei a me perguntar qual seria a referência familiar de João Batista, porque não há registro dele ter tido uma esposa, de ter tido filhos. Por que este homem desenvolveu um conceito tão elevado acerca da família, que o levou a enfrentar o todo-poderoso Herodes, correr e acabar sendo morto por conta disso? O que levou? Quais eram os valores? Como ele concebeu ou como ele conseguiu estabelecer um conceito tão elevado de família? Foi então que eu comecei a pensar nos pais de João Batista. João Batista, ele é filho de Zacarias e Isabel. E a Escritura Sagrada nos diz que os dois pertenciam à família de sacerdotes. Na verdade, a vida de João Batista estava resolvida, gente. Filho de sacerdote, torna-se também igualmente sacerdote. Mas Deus, em sua sabedoria e graça infinita, resolveu pegar aquele rapaz cuja vida já estava praticamente resolvida, para fazer dele um profeta, um precursor do ministério de Jesus. Eu não sei se isso tem a ver com a sua história ou coincide com a história de alguns de vocês, mas algumas vezes a nossa vida parece estar tão organizada, e vem o sopro do Espírito e todas as peças que estavam como que se encaixando, se misturam novamente ao sabor da vontade soberana de Deus. Assim aconteceu com João. E uma coisa curiosa é como o texto descreve isso. A Bíblia vai dizer que havia um sacerdote chamado Zacarias, registra o nome da sua esposa Isabel, e aí vem a informação de que os dois, tanto ele quanto ela, eram descendentes de Arão. Agora, observem aqui, Lucas, ele fez questão de fazer referência ou de destacar a integridade do casal e a sua obediência à lei de Moisés. É tão impressionante isso, porque no versículo 6 deste capítulo, notem o que está escrito. Primeiro, ambos eram justos. Depois observem embaixo, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Portanto, eu tenho um casal de sacerdotes comprometidos com a justiça e com a integridade. Este é o modelo de família que João Batista tem a partir de seus pais. Todos os dois profundamente comprometidos, portanto, com a lei de Moisés. Uma outra observação: é possível que haja uma relação entre João Batista e os essênios. Já ouviu falar sobre isso? Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi no início da década de 80, um trabalho de Joaquim Jeremias. E ele tratava isso de uma forma inusitada. Para mim foi encantador descobrir. Ele levanta algumas questões que possivelmente por esta razão João Batista deve ter sido entregue a uma comunidade de sacerdotes, a exemplo da comunidade de Qumran, a comunidade essênica. Uma outra observação que é possível fazer é quando o texto diz que ele esteve nos desertos até o dia de mostrar-se a Israel.
E se você observar, o lugar onde João Batista batizava era muito próximo à comunidade de Curã. E o batismo também era uma celebração característica da comunidade essênia, o batismo de purificação. Há muitos elementos comuns, inclusive o texto de Isaías 40, que João Batista usa para justificar o seu ministério, era o mesmo texto utilizado pela comunidade de Curã para justificar a sua existência. Há muitos pontos em comum. Daí a conclusão de Joaquim Jeremias de que talvez João Batista fosse um dissidente essênio, tenha se desligado do grupo e tenha iniciado um ministério isolado. O que é que isso nos leva a pensar, irmãos? Eu confesso que percebo que uma família estruturada, equilibrada, ela precisa de alguns fundamentos. E aqui eu estou mencionando somente 4, e que eu percebo na família de João Batista. O primeiro deles é a oração. Eu registrei aqui que Isabel, ela era estéril, lembram-se disso? E Deus deu àquela família um filho, João Batista. Mas notem esse texto. O anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Quem estava orando, irmãos? O texto sagrado diz: a sua oração foi ouvida. O que o texto sagrado está dizendo é que Zacarias era um homem que orava pela sua esposa. O fato dela não poder lhe dar filhos, e todos sabem aqui que uma mulher estéril era considerada como uma verdadeira maldição, o fato de não poder gerar filhos. Mas aquele homem olhava para a limitação de sua esposa, olhava para tudo aquilo como motivo de oração e de intercessão. João Batista certamente ouviu histórias assim. Certamente ele ouviu falar que seu pai orou para que a sua mãe pudesse ter um filho. Isso foi uma tradição que percorreu primeiro entre a família, até que mais tarde se transformou em texto sagrado. Uma outra observação que faço, irmãos, como fundamento da família, a ideia da esperança nas promessas de Deus. Já perceberam como Deus trata o nascimento de João? Está escrito assim: ele será motivo de prazer e de alegria para você. E diz assim: será grande aos olhos do Senhor. A esperança é um dos princípios basilares da estrutura familiar. Quando a gente se casa com a esperança de ter uma família feliz, de ter um lar equilibrado, ter uma família estruturada. Não é diferente. O terceiro pilar, o terceiro fundamento que enxergo também na vida da família de João Batista é a ideia do compromisso, da responsabilidade. Aquele menino nasce, mas diz o texto sagrado que ele nasce já debaixo de um voto. Ele não deveria beber bebida fermentada, seria cheio do Espírito Santo, e diz o texto sagrado que desde o seu nascimento. Agora imagine, um casal já idoso, que sempre esperou ter um filho. Esse menino nasce já numa fase delicada na vida dos dois. Eu não sei com quantos anos você teve seu primeiro filho, mas qualquer um que tenha passado por isso sabe que quando chega uma criança nova em casa, a gente se preocupa até como segurar. A gente teme não saber lidar com aquele menino, com aquela menina. Eu fico imaginando quando uma criança que nasce debaixo de uma sentença como essa é dada a um casal já de avançada idade. Imaginem como eles se sentiram responsáveis pela vida de João Batista. O texto sagrado está dizendo que aquele menino seria grande aos olhos do Senhor. Agora, há uma outra observação que eu quero destacar. Eu falei durante todo esse tempo do compromisso de João Batista com a família. Eu não sei se você observa ou se recorda, lá no versículo 17 está escrito assim: que irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Agora veja qual era a missão, irmãos: fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, que é uma referência profética. Portanto, eu quero sustentar a tese de que o ministério de João Batista, ainda que pareça estranho, foi um ministério profundamente comprometido com a família. Ainda que ele não tivesse constituído uma família, a família que ele teve, os seus pais, foram uma referência tão forte que ele levantou a sua voz contra o pecado de Herodes, ainda que aquilo tivesse custado a sua própria vida. Digo essas coisas, meus irmãos, minhas irmãs, e fico recordando um detalhe ainda da vida de João Batista, que para mim é extremamente significativo. Quando eu começo a pensar não mais nos fundamentos, mas de alguns princípios que precisam ser preservados. Eu acredito, irmãos,
que é quando Zacarias acabou ficando mudo, diz o texto sagrado, agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer. Lembram-se disso? Ele permanece mudo. Sabe qual é a minha observação? É que apesar dele ter ficado sem poder falar, a comunicação e a cumplicidade entre ele e Isabel não foi eliminada. Deixe-me dizer, o fato de ter permanecido mudo não impediu que Zacarias compartilhasse com Isabel o que havia acontecido com ele. Porque mais tarde, quando vão dar nome ao menino, quando João Batista ele é apresentado, quem é que começa a dizer que o nome do menino seria João? É Isabel e não Zacarias. Como ela soube que o nome seria João, irmãos? Certamente Zacarias diz e contou a experiência, a revelação que havia recebido. Há uma interpretação majestosa sobre isso num vídeo que eu quero que você observe. Está escrito lá: seus vizinhos e parentes disseram, entre vocês não há nenhum parente com esse nome, porque todo mundo começou a querer interferir na vida do casal, mas é ela quem sustenta, é ela quem justifica a escolha daquele nome. Nosso Deus e o Deus de nossos pais, elevai esta criança em benefício de seu pai e sua mãe, e que seja chamado em Israel pelo nome de Zacarias, o filho de Zacarias. Não. Porém será chamado João. Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. O seu nome é João. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias de nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Eu quero acrescentar a ideia dessa cumplicidade
um aspecto que para mim é extremamente relevante ainda na relação entre Zacarias e Isabel. É o que eu estou chamando aqui de cautela e privacidade. Há uma referência em Lucas capítulo 1, verso 20, dizendo que Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Por que ela passou 5 meses sem sair de casa? Imaginem, naquela época, uma mulher de avançada idade, grávida, gravidez de alto risco. A região onde ela morava era uma região montanhosa. Basta recordar que no momento em que Maria foi visitá-la, ela subiu em direção à casa de Isabel. Isabel sabe que precisava se cuidar em relação à bênção que estava recebendo da parte de Deus. E então ela é extremamente cautelosa, ela permanece em casa, ela cuida do seu menino, o menino passa a ser uma prioridade na sua vida. E são todos esses valores que eu estou mencionando aqui e ali, que estão na mente de João Batista. João Batista é um profeta profundamente comprometido com a família. E isso, em grande parte, em função da família, em função do casamento, em função da experiência, em função do exemplo dos seus pais. De um lado Isabel, do outro lado Zacarias. Digo essas coisas, irmãos e irmãs, e quero fazer aqui algumas observações como fiz anteriormente. A primeira delas tem a ver com a gentileza e a misericórdia do ministério pastoral. Eu entendo que é preciso ter muito cuidado para que a nossa gentileza e a nossa misericórdia não venham ser usadas somente para com os de fora. Que toda essa nossa preocupação no ministério, em relação à família, em defesa da família, essa possibilidade que eu tenho como pastor de ouvir casais, de ouvir esposas, de ouvir maridos, que meus ouvidos não se cansem, porque muitas vezes os ouvidos que estão prontos a escutar o problema de outras famílias não está igualmente pronto para escutar os problemas de sua própria casa. Daí uma das grandes dificuldades nesse processo de equilíbrio é saber até onde vai a minha preocupação com a família enquanto uma questão de natureza social, em função da minha comunidade, e até onde vai a minha preocupação com a minha própria casa, com a minha própria família. Segunda observação que faço, aliás é uma referência bíblica, quando o texto sagrado diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Você já se perguntou por que este texto sagrado está numa epístola pastoral e não numa epístola enviada a alguma das igrejas do Novo Testamento? Será que há alguma razão para que este texto, ou que esta ênfase tenha sido colocada numa epístola pastoral e não numa epístola voltada para a igreja? O ministério é algo muito perigoso, irmãos, até porque nos concede algumas razões, eu diria que sagradas e quase que santas, para abrirmos mãos de algumas responsabilidades que nunca poderiam escapar dos nossos olhos. Segunda observação que faço: nós precisamos entender que acreditar no diálogo não significa negar o choque de opiniões, mas sim que é possível revertê-los. É impressionante se aquilo que identifiquei como inferência, se essa unidade entre os dois, entre Zacarias e Isabel, alguém que observa a limitação de Isabel, mas ao invés de transformar isso em murmuração e queixa, transforma em oração e intercessão contínua, até que recebe a resposta da parte de Deus. Aquele homem sem poder falar uma palavra, mas conversando com a sua esposa e fazendo com que ela entendesse tudo quanto havia acontecido na sua vida. Eu posso dizer aqui, e digo sem qualquer dificuldade, houve um tempo em que eu era muito mais vaidoso do que sou hoje, muito mais arrogante do que sou hoje, muito mais. Eu me recordo que quando eu preparava sermões, eu chegava mesmo a dizer que atirava acima das cabeças, quem pudesse entender ou quem quisesse entender, que entendesse. Sabe quem me ajudou muito nesse processo de me tornar mais humano e menos prepotente? A minha esposa. Devo muito àquela mulher. Eu não sei se você faz isso, mas no início do ministério
uma das coisas boas é você começar a escutar alguém que o ama e que escuta os seus sermões. E normalmente quando termina o sermão, que você vai para casa, entra no carro, qual é a pergunta que ele normalmente faz a você, minha irmã? Qual foi a pergunta? Qual é a pergunta? Como foi o sermão? Como foi o culto? E eu sempre acho curioso, porque quando eu penso que preguei um bom sermão, ela olha para mim e diz que não foi tão bom assim. E quando eu penso que fiz um mau sermão, o que é que ela costuma dizer? Foi maravilhoso, foi uma bênção. E isso serve para equilibrar a balança, não é? Isso serve para equilibrar a balança. Eu insisto, nós precisamos fazer com que a relação com a família seja uma relação marcada, sim, pelo diálogo constante. Não importa o tamanho do conflito, a comunicação não precisa ser violenta. E é preciso acreditar nisso mais do que em qualquer outro tempo da história. Eu sempre acreditei nisso, mas eu sempre dizia, inclusive, que os conflitos não escolhem nem dia nem hora. Você tem essa sensação, essa impressão? Deixa eu dizer, você está enganado como eu estive. Depois de, eu vou completar 20 anos agora, em julho, eu devo completar 20 anos como pastor da Igreja Batista do Farol. Com mais outros 12 anos em Recife, eu já tenho um pouco mais de 30 anos de ministério. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que os conflitos, eles escolhem o dia e a hora de acontecer no ministério pastoral. Normalmente, sabe quando é que eles acontecem? Quando você está se preparando para ir à igreja e pregar o sermão. É quando os conflitos acontecem. Como pastor, eu algumas vezes já fui convidado a falar a casais. Uma coisa curiosa que eu demorei um pouco para perceber é que sempre que a gente ia falar a alguns casais, a gente tinha uma relação tranquila, estável, mas naquela semana, naqueles dias que antecediam aquelas palestras, o que acontecia? Eu vi algumas pessoas sorrindo. Acontece também na sua casa, é isso? Aí de repente vocês dois vão para um encontro de casais, aí fazem aquele esforço enorme para representar, porque nenhum dos dois está bem. E a gente precisa entender que isso é sistemático, sempre vai acontecer assim, a menos que a gente perceba que há uma estratégia espiritual por trás disso, para retirar toda e qualquer autoridade, porque ela vai estar lá sentada e você vai estar pregando. E você vai estar falando para que os maridos amem as suas mulheres, como Cristo ama a igreja e ela olhando para você. Muito bem. Ou então você começa a falar e a pregar dizendo está com a mulher mais bonita desse lugar. Não tem essas conversas, né? A mulher mais bonita desse santuário. A gente precisa criar novas expressões, irmãos, porque essa toda a igreja já conhece, né? Toda a igreja já conhece. Eu insisto, nós não podemos estar preocupados tão somente com a família como uma questão de natureza social, comunitária, mas com a nossa própria casa, com a nossa própria família. E aqui, lembre-se que coisas aparentemente inofensivas podem se tornar motivos de grande contenda na vida conjugal, na vida da família. Isso pode passar até por uma orientação aos filhos, pela forma de decidir uma determinada coisa, pela interferência, se ela trabalha com você no ministério. Eu vou dizer, e aqui eu estou falando muito mais aos jovens pastores, eu me recordo que quando ainda estudante, eu sempre dizia o seguinte a Deus: eu nunca vou ser pastor de tempo integral, nunca vou estar ligado a uma igreja somente. Eu quero ter uma atividade profissional, eu quero ser professor, eu quero fazer mestrado, doutorado. Depois eu disse a Deus: olha, a minha esposa nunca vai trabalhar comigo no ministério, muito menos vivermos os dois de uma única fonte de renda. Isso é um absurdo, isso é extremamente intranquilo, vai nos deixar fragilizados. Deixa eu dizer uma coisa: se vocês hoje me perguntarem quem eu sou e o que eu estou fazendo, eu vou dizer que eu sou pastor de tempo integral, a minha esposa trabalha comigo, e nosso vínculo de trabalho é unicamente com a igreja. Eu não sei porquê, mas a igreja é de Deus. E eu fico muito preocupado quando a gente começa a fazer referência à igreja como a minha igreja. Quando alguns colegas pastores começam a ter ciúme da igreja.
tenha ciúme de sua mulher, porque a igreja é noiva de outro, não é sua noiva, é noiva de Jesus. Não é assim, meu irmão? É assim. Por isso o texto deixa bem claro, a igreja é de Deus, e vai chegar o dia em que você será tão somente uma foto em uma parede daquela igreja. Vai chegar o dia. E como dizia um pastor amigo, ele dizia o seguinte, que o melhor pastor é sempre o ex-pastor. Então quando você tornar-se o ex-pastor, você vai perceber isso. Agora, uma outra observação que eu comecei a fazer quando li esse texto. Notem aqui. Observem que são dois verbos diferentes. Em relação à família, usa-se o verbo governar. Em relação à igreja, usa-se o verbo cuidar. E se você for verificar o que são esses verbos na língua original, o primeiro verbo, o verbo governar, é o verbo proestemi. E qualquer um que pegue um léxico, um dicionário, vai perceber que esse verbo ele pode ter o sentido de guardião, protetor e um protetor diligente. Isso é o que significa governar. É proteger a família, é guardar a família, é ser diligente em relação à família. Agora, querem saber o que significa o outro verbo, epimeleomai? É só cuidar. O significado do verbo é só cuidar. Isso estabelece uma diferença enorme, irmãos, entre a minha relação com a igreja e a minha relação com a própria família. Por isso, inspirados no modelo de vida de João o Batista, eu queria insistir para que na noite de hoje nós começássemos a buscar esse equilíbrio entre a dedicação com o ministério e a dedicação para com a família. E notem, a família é sua, a igreja é de Deus. A sua responsabilidade para com a sua família é governar a sua família, proteger a sua família. Sabe quem é que protege a igreja, irmãos? É o pastor quem protege, irmãos? Quem é que governa a igreja, irmãos? Quem é que dirige a igreja, irmãos? É Deus. E eu não posso querer assumir este lugar. E todas as vezes que eu quero me colocar, ou que eu desejo me colocar, queira me colocar no lugar de Deus em referência à igreja, todas as outras coisas onde eu preciso estar como pessoa, como pastor, serão esquecidas. Por isso eu queria desafiá-los a repensar os dois pratos da balança da sua vida. Qual o peso do ministério? Qual o peso da sua família? Equilíbrio, moderação. Me permita só orar por um instante, especialmente por aqueles que estão iniciando o ministério, porque alguns desvios de curso começam aqui. E aqui, se eu começasse a estabelecer aqui duas linhas retas, eu desejasse que fossem linhas paralelas, mas se eu aqui fizer um desvio ainda pequeno e for prolongando isso, daqui a alguns passos elas vão estar completamente distantes uma da outra. Por isso eu quero sugerir que comece a observar isso agora, porque muitos de nós, pastores veteranos, deveríamos ter tomado atitudes assim no início. E o problema, muitas vezes adiante, é que a esposa perde a motivação de participar do ministério. Os filhos perdem a motivação até de frequentar a igreja. Porque lá no começo de tudo, os pratos da balança estavam desequilibrados. Completamente desequilibrados. A igreja tinha um pastor, mas a família não tinha um pai. A igreja parecia ter um outro noivo, mas a esposa não tinha um marido ao lado. Observem isso. Cuidem de suas famílias. Bondoso Deus, a minha palavra de oração nesse instante é tão somente para suplicar que possamos ter uma visão equilibrada, Senhor, entre o ministério e a família. Que mesmo todas as preocupações que hoje temos, ó Senhor, a luta que estamos enfrentando
essas hostes demoníacas, ó Deus, tentando destruir o modelo de família do teu coração. Eu suplico, Senhor, não nos permita esquecer dos nossos filhos e filhas, da esposa, do marido, que estejamos, ó Deus, profundamente comprometidos com a saúde de nossa casa, com a saúde do nosso lar, e que possamos ver na figura de João Batista, não somente alguém que lutou pela família, mas alguém que tornou-se o que se tornou em função de toda a inspiração, de toda a educação, de todo o exemplo que ele encontrou na vida dos seus pais. Que possamos ser exemplo na vida dos nossos filhos, Senhor. E que ainda que o nosso contato com eles seja tão reduzido como foi o contato de Isabel e Zacarias, a vida deles no futuro ainda possa ser impactada por aquilo que aprenderam em casa, na relação do seu pai e a sua mãe. Esta é a nossa oração, Senhor. E se há algum casal aqui, se há algum pastor que deixou a sua esposa em casa e veio participar deste encontro, mas não estão bem, não estão felizes juntos, talvez até este encontro seja uma fuga para o momento em que estão vivendo. Em nome de Jesus, Senhor, restaura a relação deste homem com a sua mulher, restaura a relação desta mulher com este homem, Pai. Abençoa-os e abençoa-os. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. E aí? A minha mulher já mandou um recado aqui. Vou ler para ele ver aqui, ó. Vem aqui, ó. O pastor está pregando, a igreja de Deus ou da família sua. Já me abençoou. Fica aqui comigo, pastor. Eu quero chamar um representante do Rio Grande do Sul. Vem cá, pastor Rodrigo IP. Vem cá. Eu chamo ele porque ele é o maior. De tamanho, né? De tamanho. Só por isso. Gaúcho, tchê. Pastor Roberto vai fazer agora. Fica aqui na frente, aqui, ó. Fica aqui os dois aqui, ó. Por gentileza. Pastor Roberto agora vai pegar, simbolicamente, vai colocar ali no prato a primeiro ponto de equilíbrio aí, o cuidado com a família. E aí depois o pastor Rodrigo IP vai orar por ele e vai orar por nós, para que nós olhemos para as nossas famílias e vejamos elas como bens preciosos que Deus nos deu. Que Deus nos sustente, que Deus nos capacite a ser bons esposos, boas esposas, bons filhos, bons pais, em nome de Jesus. Pastor Rodrigo, olhe pelo pastor agora e por esse momento aqui. Pai amado, nós nos humilhamos diante do Senhor nessa noite. Pedimos cada vez mais, ó Deus, para que nós possamos viver esse equilíbrio, Deus. Que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos dê essa sabedoria, essa graça, Pai, de cuidar, Deus, daquilo que o Senhor nos deu para cuidar. Em primeiro lugar, Deus, de governar, ó Deus, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, de instruir, de ensinar, ó Deus, os nossos filhos, nós amarem e cuidar das nossas esposas, ó Pai. Perdoa, ó Deus, quando há desequilíbrio, perdoa, ó Pai, quando não damos prioridade àquilo que o Senhor nos chamou para termos, ó Pai, prioridade. Obrigado, Deus, por esse ministrar do Senhor. Que possamos, ó Pai, como servos humildes do Senhor, cuidar da igreja do Senhor, sabendo que o Senhor guarda ela. É o Senhor que tem ela, ó Pai, acima de tudo, Deus, o Senhor nos chamou apenas como servos para ministrar a vidas, e sabemos, ó Pai, que é o Senhor que cuida da tua noiva, da igreja. Obrigado, Pai, pela inspiração do Senhor através da vida do pastor Roberto nessa noite. Obrigado, Deus, pela vida dele, cuide dele, da sua casa, sua família. E cada vez mais, ó Pai, ele seja ousado e usado e, acima de tudo, aprovado do Senhor, assim como nós queremos ser, como servos do Senhor. Em nome de Jesus.